E eu vou, então, agora completar o que a Clarissa colocou. Ela falou de escopo 1 e 2, eu vou trazer o escopo 3 e vocês já vão entender por que a gente dividiu assim e por que o escopo 3 é importante. E vão perceber que realmente tem que medir. Então, abraçar a árvore é bonito, tirar foto com o índio quando vai para o Amazonas, para o Pantanal é legal, eu já fiz isso mais de uma vez. Né? Meus filhos fizeram lá no Pico do Jaraguá, em São Paulo. Né? Lá em São Paulo tem índio, né? Lá no Pico do Jaraguá. Então, isso não é problema, só que isso não dá um indicador sustentável. Isso não faz com que você reporte essas coisas no relatório de sustentabilidade. É importante preservar, faz parte da sustentabilidade preservar e regenerar, faz parte. Mas a parte de medir e de alcançar benefícios, e a gente vai ver que são vários os benefícios, ela tem que estar na métrica e ela está na operação do dia a dia de vocês. Inclusive, vocês viram que os dados que a Clarissa colocou de escopo 1 e 2 são dados que vocês fazem gestão todos os dias. Eles só precisam ser, vamos falar assim, de uma forma muito simplista, amontoados de uma forma que ele consiga ler a parte sustentável dessa informação. A mesma coisa o escopo 3, quando vai para a granja. Eles só precisam ser organizados de uma forma que se possa medir. E à tarde a gente vai falar mais especificamente dessa organização. Agora aqui eu vou dar uma parte mais conceitual desse escopo 3, tá bom? Então aqui para a gente ter uma ideia do porquê que é importante olhar para essa parte de produção rural. Isso aqui eu tirei da web, tá? Isso aqui é aberto. Então qualquer um pode olhar ali, chama o Our World in Data. Tem vários dados mas assim, de muita coisa interessante. E tudo aberto, tudo livre. A terra. 29% da terra é terra, 71% oceano. Dos 29%, 71% a gente pode habitar. A outra parte a gente não consegue habitar, ou porque é gelo, ou porque é deserto. A parte habitável, 50% é agricultura. 37 florestas, 11 uma vegetação parecida com caatinga, né, parecida com a parte ali do cerrado, arbustos. 1% é terra urbana e 1% é água potável. Desses 50% da agricultura, 77% está relacionado à produção animal, ou animais, ou terras agriculturáveis para alimentação animal, e 23% agricultura para alimentação humana, ou para vestimenta, alguma coisa assim. Então veja a importância daquele terceiro slide que o Carlos mostrou, da gente cuidar da terra. Ela já é uma parte menor. Dessa parte menor, a parte habitável já come um pedaço. E dessa parte habitável, metade está com a agricultura. Por isso que se fala muito em regeneração e parar o consumo de terras para a produção. E a equação, ela é super importante, porque isso eu sempre digo para público, né, como vocês, que estão produzindo alimento. O que vocês estão fazendo, vocês estão nutrindo o mundo. O compromisso alimentar que a DSM assumiu agora, ela diz bem isso, nós estamos preocupados com a nutrição do mundo. Veja que os governos agora, depois que deu a Covid, deu agora a guerra, a maior preocupação é o tal do food security, é a segurança alimentar. Vai ter comida ou não vai ter comida para todo mundo comer? Isso está falando até nos Estados Unidos, hein? Que é o país mais, vamos falar assim, mais capitalista e mais promissor, que sempre todo mundo teve acesso a tudo. Então a preocupação de cada um de nós aqui é o que a gente pode fazer mais e melhor, porque as pessoas vão precisar comer. E vai continuar crescendo o mundo. A gente vai ter 70% mais de gente até 2050. E a gente vai precisar produzir 75% mais de proteína animal até lá. Além da proteína vegetal, além de outras coisas. Então, o desafio é muito grande. Mas é um orgulho muito grande fazer parte disso. Por isso que a gente tem que olhar desse lado, puxa, eu ajudo o mundo a comer.
e não eu mato o frango. Essa visão do eu mato o frango, ela não é bonita. Você fala para alguém, o que você faz? Eu mato frango todo dia. Ele vai e fala, pelo amor de Deus, você vai para o inferno. Não pode. Fala, não, eu ajudo o mundo a comer mais e melhor. E a chegar em lugares onde essa comida não chega. Aqui também a pegada de carbono. Desse mesmo site, a pegada de carbono. Então, qual é o impacto do meio ambiente nessa cadeia de alimentação e agricultura? Então, a formação de gases de efeito estufa, a gente vê aqui, ó, que mais ou menos, né, 26% vem da alimentação. Os outros 74% não vêm de alimentação. Vem de outras coisas que acontecem no mundo. A gente tem depois o uso da terra, que é o que a gente viu no outro slide. 50% da terra que pode ser habitada, agricultura. Depois a gente vê a parte de água. Então, aquele 1% de água fresca que está disponível. A gente vê que 70% está sendo usado pela agricultura. A gente vê a eutrofização. Eutrofização é aquela formação de algas por excesso de nutrientes em rios, lagos, oceanos. A gente vê que a agricultura, e aí não pela nutrição animal, mas sim aquilo que se faz no campo para produzir milho, soja, toda a parte de fertilizantes, a gente passa dos 70%, quase 80% responsável pela eutrofização que ocorre no mundo. E quando a gente vai para a biodiversidade, então 94% de biodiversidade que existe na Terra é relacionada à produção animal. Então é uma dominância muito grande, por isso é essa responsabilidade na nossa mão. E a cadeia é grande, né? Aqui eu tentei colocar tudo que está na cadeia, mas é quase que impossível, né, no slide. Você precisa de uma parede para desenhar a cadeia de produção do frango. Porque só a parte aqui de linhagem pura, avós, reprodutoras, matrizes são vezes 3, né? Tudo isso aqui acontece vezes 3. Aí depois a gente vem para o pintinho, o frango, a fábrica, o corte, estoca, supermercado, a pessoa leva para casa e está na casa dela, feliz da vida. Gera um monte aqui de perdas, né, que pode acontecer, animais que morrem, ovos que não eclodem, coisas que saem como dejetos, né, os excretas dos animais. E a gente tem a parte de grãos. Então, produção de grãos, estocagem, produção da ração, distribuição da ração, e tudo isso envolvendo aí numa série de distribuição, escritórios funcionando, consumo de energia, né, ou energia elétrica, ou energia fóssil. Então é isso que está dentro de uma cadeia gigantesca, que é a produção de frango. Para quem não está nessa cadeia, eu costumo dizer, porque as pessoas não têm essa noção, que o frango que a gente vai comer amanhã, ele começou a ser feito há quase 3 anos atrás, aqui dentro da linha pura. O ovo que a gente vai comer, a empresa de genética já está pensando na galinha hoje, o ovo que a gente vai comer daqui 5 anos. Então isso é meio louco, né, de você pensar assim. Puxa, isso é quase que impensável, mas é assim que funciona a cadeia. Porque você tem genética, avó, reprodutora, e aí chega na galinha, e aí chega na nossa casa. Então como que a gente faz para tudo isso ser sustentável? Como que a gente mede? Como que a gente coloca tudo isso dentro de um pacote para garantir que o mundo continue tendo comida? Aqui essa distribuição, só lembrando do escopo 1, 2 e 3, que a Clarissa já falou bem. Então, escopo 1, a fábrica. O escopo 2, a parte de energia que usa aqui dentro. Escopo 3 tem toda aquela parte que eu falei dos animais, os dejetos, as produções aqui das rações. E o escopo 3, que a gente chama de, aqui que está em inglês, né? De downstreams e upstreams. Então, antes da cadeia, depois da cadeia, a parte de distribuição, de varejo, a casa da pessoa. Tudo isso tem que ser computado dentro do que é gestão de sustentabilidade. Ah, mas eu não vou conseguir medir o que o meu vizinho leva para a casa dele. Não, tudo bem. Por isso que cada vez que faz o relatório, você deixa claro o que está sendo reportado. Como a Clarissa falou, empresas hoje estão colocando, eu sou net zero. E ela coloca net zero no escopo 1. Isso não está errado, porque ela está agindo de forma clara. O importante sempre é fazer da forma correta e de forma clara. O que é que está sendo reportado.
Não é uma coisa errada, ou uma meia-verdade, uma meia-mentira. É como o ISO. Eu lembro que eu tive, vamos falar assim, uma das coisas que eu trago no meu histórico, o primeiro frigorífico 100% do começo da geração até o final de boi com ISO 9000, fui eu que fiz, onde eu trabalhava. Já existia frigorífico com ISO, um único. Mas era um único processo. Desossa de um negócio, empacamento de um negócio. Então, assim, não está errado. Já tinha. Mas o 100% da chegada do boi ao boi estar lá na Europa, eu que fiz, junto com um colega. Então, isso é importante ter essa clareza, né? Eu não era melhor que o outro. Era só uma questão de diferenças de processo. Então, é importante a gente entender tudo que está lá dentro. E por que a gente fala muito de escopo 3 e ração? Como o Carlos Fabiani mostrou, 50% a 60% é o impacto do custo da ração na produção animal. Então, só daí já começa a ser importante olhar para a ração. O custo de produção do frango, da ave, 50% a 60% está na ração. Isso ainda pode subir, né, dependendo da volatilidade do grão, né, como a gente está vendo agora. E 50% a 80% é o impacto dessa ração na pegada. Por isso é super importante olhar para a produção de ração, consumo de ração, geração de proteína, porque o que a gente faz na produção de aves é transformar milho e soja em proteína. Se a gente vendesse para o consumidor a mesma quantidade de milho e soja para ele comer, ao invés de comer o frango, ele não ia gostar. Ele quer comer frango. Então a gente faz essa transformação para ele e vende como frango. E ele fica feliz, porque é mais gostoso mesmo, né? Eu, pelo menos, eu gosto mais do frango do que comer um pacote de milho e soja, né? Então, tanto pelo custo como pela pegada é importante olhar. E aqui também do Our World in Data, a pegada média da cadeia toda de produção do frango. Então, a cadeia toda do frango, ela produz mais ou menos, né? Então, isso são dados médios, globais, a gente não pode afirmar que esse é o dado real de cada empresa que está aqui. Ela produz 9,5, né, 0,8 ali, quilos de CO2 equivalente para cada quilo de frango. Eu estou vendo vocês anotarem, não se preocupa, tá? Depois isso aqui tudo vai estar disponível, hein? E está sendo gravado também, então fiquem tranquilos, tudo isso vai para vocês sem problema. Isso até é coisa aberta. A de ovos, 4,67 quilos por quilo de ovo produzido. Isso tudo, hein? Então pegando lá, desde o comecinho, genética, avós, tudo, até no consumidor. Escopo 1, 2 e 3. Como é o breakdown disso? Como que é a quebra disso? Dessa mesma base de informação. 3,5 quilos dos 9 tem a ver com a alteração do uso da terra. A alteração do uso da terra é aquela maior discussão que tem, né? Então, provavelmente a gente, em algum momento, vai chegar nessa pergunta. Por que a soja no Brasil, do ponto de vista sustentável, é pior que a soja americana? Tem a ver com isso, que é o que a gente chama de land use change. Então, quando você tira uma área que era ou arbusto, ou era floresta, e transforma em pasto, ou transforma em produção de grãos. E isso é o land use change. Veja que esse é o maior peso, num caso de frango. Isso globalmente falando, tá? Isso não são dados do Brasil. Então, essa transformação da terra tem um impacto gigantesco. Aí depois o outro maior impacto aqui, laranja, alimentação animal, que é o consumo desses grãos e a transformação disso em proteína. Então, o impacto causado na terra mais o da ração representa muito mais do que 50% já aqui. Aí você tem uma parte também grande aqui no final, que são as perdas. Tanto as perdas durante o processo, como as perdas do produto final, lá na gôndola. Ovo que quebra, carne que estraga, carne que fica preta. Então, existem tecnologias hoje, inclusive de nutrição,
para ajudar que isso não ocorra. Vocês já devem ter lido, né, que se a gente conseguisse evitar só as perdas, a gente já conseguiria nutrir o mundo inteiro e evitar aquela fome que o Carlos comentou. Só evitando perdas. Não precisaria nem produzir mais. Então, o que a gente está fazendo também para produzir mais e melhor, né? Não só produzir cada vez mais. E no caso de ovos, a mesma coisa. A gente vê aqui uma pegada um pouco menor, que a galinha consome menos, em relação à land use change, mas aqui uma grande pegada da ração. E a parte aqui de gestão da granja, que a galinha fica mais tempo dentro da granja, né? A vida dela é mais longa. Então isso mostra para a gente por que a gente tem que olhar. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a parte de processamento, ó, ponto 6, é o escopo 1. É o processamento, é a transformação desse frango, né, frango vivo, para carne embalada. Então, dos 9, ponto 6 é a transformação. Compara com o resto, é pouco. Então, isso é aquilo que vocês estão acostumados a fazer também, tenho certeza que vocês já escutaram isso, ou em palestras, ou até às vezes do superior, né? Precisamos tomar uma ação. Temos pouca gente, pouco tempo. Vamos olhar o 80-20, né? Com 20 de esforço, eu alcanço 80% do resultado. É isso aqui. Se eu quero grandes ganhos de sustentabilidade, grandes números, né? Eu olho o que representa 0,6 quilos ou eu olho o que representa 0,3, 0,2, 0,1. Para eu ganhar 6 quilos, eu tenho que fazer 6,6 quilos, eu tenho que fazer 100%. Para eu ganhar os mesmos 6 aqui, eu tenho que fazer 20%, 30%. Então é um pouco dessa chamada de atenção, né, dessa, vamos falar assim, abrir os olhos, essa ideia de separar escopo 1 e 2 e escopo 3. Então, eu tenho que reportar escopo 1 e 2, isso está na minha mão, isso está dentro do frigorífico, então são números que eu estou fazendo uma gestão bem próxima, mas eu não posso deixar de olhar o escopo 3, porque a galinha, né, dos ovos de ouro, né, fazendo aí uma jogadinha de palavras, né, porque a gente produz ovos de alguma forma, está aqui, está nessa parte aqui de produção animal. Você vê, a embalagem é pouco, parte de retail, parte de transporte. Vou transformar toda a minha frota em frota caminhão elétrico, a bateria. Representa aqui, ó, é o vermelho, né? 0,38 quilos em quase 10 quilos. É um esforço gigantesco, um custo enorme. Pode ser que do ponto de vista econômico seja bom, e pode ser que no futuro, por matriz energética, seja super interessante, mas no processo do frango é pouco. É pouco. Vou transformar todas as minhas granjas em painel solar. Pode ser interessante do ponto de vista econômico, pode ser interessante do ponto de vista de gerar crédito de carbono, para que depois você use esse crédito para amortizar o outro débito que foi emitido. Aí você faz um balanço. Agora, do ponto de vista, eu vou economizar na minha cadeia, é pouco. A parte aqui ele não está nem aqui, ele vai entrar aqui dentro da parte de produção, um pouco da parte de fazenda, eu vou mostrar esse breakdown depois à tarde, ele não representa nem 5%. Então, essas avaliações têm que ser feitas juntas. Por isso que eu acho, como a Clarissa colocou bem, que o pessoal de sustentabilidade veio para o escritório, porque ajuda na tomada de decisão. Eu já cheguei a apresentar esses números e uma pessoa falou, puxa, por que então a gente colocou painel solar? Para tudo, não faz mais nada. Vamos pensar melhor. Então são decisões que devem levar em conta não só sustentabilidade, outras coisas, fatores econômicos, geração de energia, uma série de coisas. Mas é importante entender, por isso que sustentabilidade faz parte de uma gestão maior hoje. Aqui para entender então, quando a gente fala do escopo 3, de 70% a 80% das emissões, está aqui dentro desse quadrado.
fertilizantes, aditivos, produção, então, dos grãos, tudo que vem para a produção da ração e toda a produção do animal e o esterco que fica na produção. 80% da pegada está aí dentro. Tem coisa a mais? Tem, está aqui fora. Processamento, a venda, como a gente viu. Mas é uma parte pequena. Aqui um pouco o breakdown dessas emissões. Então, onde estão essas emissões na produção animal? No escopo 3, onde que elas estão? Então, parte do metano vem da estocagem dos dejetos. Isso aqui é um exemplo que a gente tem na nossa ferramenta, né? Feita de uma ração que usa milho e soja do Brasil, mais uma produção na Europa, tá? Então, metano é uma parte. Óxido nitroso, da parte direta da estocagem do esterco. Óxido nitroso, da parte indireta. Amônia e também o óxido nítrico. Isso compõe essa emissão de gases de efeito estufa que estão acontecendo na produção animal. Só que é interessante olhar, apesar dos números aqui serem diferentes, que existe um peso diferente. Desculpa estar pequenininho, porque esse é o slide original, mas o potencial para geração de CO2, por exemplo, quando a gente compara com o CO2, né, que sai de uma queima de combustível fóssil, que é fator 1, quando a gente vai para o metano, ele possui um fator 34 vezes maior que esse CO2 da queima fóssil. E quando vai para o óxido nitroso, né, que é o N2O, ele tem um fator de 298 vezes mais impactante como gás de efeito estufa do que o CO2. Por isso, esse impacto na produção animal. Então, isso é que vai causar alterações climáticas. Isso tudo é reportado, apesar de terem pesos diferentes e serem moléculas diferentes, por uma questão de relatório, de KPI, de acompanhamento, reportado tudo como quilograma de CO2 equivalente. E por isso que a Clarice chamou a atenção, quer dizer, aquilo que sai de quilograma de CO2 equivalente ou tonelada de CO2 equivalente do escopo 1 e 2 pode ser somado a esse, porque você está na mesma base. É metro com metro, quilo com quilo. Então essas coisas começam a se conversar e começam a somar. Por isso que consegue chegar naquele número grande da produção animal. Aqui, então, mostrando também, de um ponto de vista bem prático, né, como a ferramenta mostra. A ferramenta ela mostra, por exemplo, o total do impacto climático, né, então a quantidade de CO2 equivalente por quilo de animal produzido, animal vivo, que a gente está falando de animais que estão indo para o abate, e o breakdown aqui. Onde que está isso? Então, a quantidade desse CO2 equivalente por quilo de animal vivo relacionada aos animais adquiridos. A ferramenta chama de animais adquiridos o pintinho de um dia. Mesmo que ele tenha vindo de um próprio sistema, mas ele traz esse número separado. A quantidade da ração sempre maior, 84% nesse caso. A ferramenta foi usada, aqui a gente pode ver que é, onde que vai estar isso aqui, ó, Leap Broad Test. O Leap é um organismo da FAO. Eles possuem toda uma, não vou dizer uma bíblia, mas é como se fosse um guidance, né, um guideline de como produzir de forma sustentável. E tudo que eles dizem lá, ó, se você fizer assim é melhor, se você fizer assado é melhor, se você faz esse ticker aqui, né, as boas práticas, tudo isso eles provaram através do uso da ferramenta, através da métrica da ferramenta do Sustel. Eles usaram o Sustel para comprovar que o que eles estão colocando que é melhor, realmente é melhor por números. Então, esse caso aqui mostra o resultado do LEAP, né? Então, quanto gerou num baseline, e a gente vê que ração realmente é o maior impacto. 85% do gás de efeito estufa aqui, que são 3,95 quilos, caso real daqui que foi feito, 85% da ração. Da granja, 4%, e da parte do consumo de recursos, né? Gasolina com o trator, diesel com o trator, energia elétrica para o galpão, energia elétrica para a fábrica de ração, representa 5%. Então, de novo, atenção, o que eu estou fazendo com a ração? Como que eu estou fazendo essa ração virar animal vivo? Porque quanto mais eficiente, mais sustentável eu sou.
Então isso é importante. A sustentabilidade está presa ao resultado. Se eu tenho bom resultado zootécnico, consumo menos, produzo mais carne, mais sustentável eu sou. É muito comum comparar, e até eu estava comentando com a Márcia, ontem saiu uma ideia de greenwashing, né? Uma empresa americana que diz que o frango é orgânico e sustentável. E aí estão fazendo umas auditorias lá, estão descobrindo que não é tão sustentável assim. Mas é comum medir produção orgânica com produção normal, vamos falar assim, né? O frango da maneira como ele é produzido, ou o ovo, e ele ser menos sustentável. Então ele tem outros benefícios, outros apelos, ele é dirigido a um outro público, não que ele não tenha que existir, mas ele tem um outro apelo. O apelo da sustentabilidade está no resultado produtivo. Quanto mais produtivo, mais sustentável eu sou. Isso a ferramenta sempre mostra. Aqui um breakdown também, né, dos câmbios climáticos. Então, o mesmo road test, da onde vem esse breakdown. Então, ó, ração, consumo da ração, pintinho de um dia. Aqui, então, o uso de calor, né, de vapor. A parte, então, de cama, parte de uso de energia elétrica, a parte de sistema de galpão e a parte de água de bebida e água de limpeza. Então, veja que para câmbio climático, a água não teve impacto nenhum. Tem impacto, sim, para o consumo de água. Isso tem uma outra métrica. A gente vai ver à tarde. Mas para câmbios climáticos, que é o que a gente está falando agora de manhã, escopo 3, não tem. Aqui um exemplo do Land Use Change também, quando a gente vai medir o escopo 3. É um gráfico, vou tomar um tempinho para explicar, para não ficar confuso, né? Porque a gente olha o gráfico e fala, pô, mas como que alguma coisa pode ser 400%, né? Vamos falar assim, o relatório, ele sempre tem que trazer separado o Land Use Change, né, que é essa sigla LUC, do restante do que está acontecendo na produção animal. Porque esse impacto é muito grande. Então, eles pedem para que no relatório isso venha separado. Então, a produção animal, nesse caso aqui, esse aqui é um exemplo hipotético, né, que a gente fez de teste dentro da DSM. A gente está vendo, então, os impactos climáticos excluindo o Land Use Change e com Land Use Change. Vejam a diferença aqui. Isso aqui também, milho e soja do Brasil. De 1,19 foi para 4,67 quilos de CO2 equivalente por quilo de frango vivo produzido. Então, o que o gráfico mostra é exatamente isso. Eu tenho um impacto aqui, ó, relacionado à ração, que é grande, mas eu tenho um impacto 2 vezes maior, 3 vezes maior do Land Use Change, da alteração do uso da terra para a produção desse milho e soja. Então, uma das coisas que eu costumo dizer é que a grande solução para o Brasil é quando a gente começar a trabalhar com rastreabilidade de grãos. Porque daí a gente consegue determinar da onde é o grão e determinar que esse grão saiu de uma área que não tinha floresta nos últimos 20 anos. Porque quando estabeleceram esse sistema, né, de análise de desflorestamento, eles colocaram uma janela de 20 anos. Então, nós estamos em 2022, 20 anos para trás, 2002. Qualquer milho, qualquer soja, qualquer produção que esteja sendo produzido numa área onde de 2002 já era área produtiva para trás, já não entra nesse peso aqui. Não tem isso aqui. Só que se eu perguntar para qualquer um de vocês, vocês sabem de onde veio. Ah, veio do estado tal, veio da região tal. Mas depois, na hora de dar isso para o frango, já não sabe mais o que está dando. Porque às vezes não tem essa rastreabilidade, essa separação. Esse vai ser o grande pulo para que o Brasil possa se equiparar com o que existe nos Estados Unidos. Porque quando a gente olha essa mesma dieta, a mesma quantidade de milho, a mesma quantidade de soja, porém com grãos americanos, isso para por aqui. Então não quer dizer que o nosso é pior, só quer dizer que a gente precisa dar um passo, como já foi dado lá.
de fazer a rastreabilidade e manter essa rastreabilidade até no animal comer. E isso vai nos dar a garantia de que o nosso impacto ambiental é pequeno. Por isso que é comum escutar as pessoas falando, mas a gente já faz um monte de coisa. A gente só não sabe medir. A gente só não sabe mostrar. Realmente já faz. O sistema, por exemplo, de plantio direto no Brasil, ele é muito melhor que o sistema americano para a sustentabilidade. Mas a gente precisa ter rastreabilidade para mostrar que ele vem de uma área que não tinha floresta. Então ninguém discute que o plantio direto é ruim. O que se planteia é, tá bom, então me mostra que o seu milho e a sua soja vem de uma área que não era floresta nos últimos 20 anos. Que o frango comeu isso, esse frango que a gente está conversando, comeu um milho, uma soja que não vem de floresta nos últimos 20 anos. Então, de novo, a rastreabilidade batendo na nossa porta, né? Bateu na época da salmonela, bateu na época da vaca louca. Acho que foi a primeira vez, né? Quando teve a vaca louca, o desespero, né? Não come mais nada. Aí o pessoal começou a entender que do Brasil não tinha problema. Ah, de onde é essa carne? Do Brasil. Ah, então mal passada. É dos Estados Unidos ou da Europa. Ah, pode fritar bem aí, porque senão eu morro. Então a rastreabilidade vem para isso. E está aqui, esse vai ser o pulo do gato. Fora outras coisas que a gente tem de chance também. Então aqui, né, essa alteração do uso da terra, né, tem muita coisa que a captação e liberação de CO2, quando é um curto ciclo de vida, elas não contabilizam no LCA. Porque a pessoa fala, ah, mas eu plantei soja, soja é uma leguminosa, ela fixa nitrogênio. Mas o ciclo dela é curto. Então, não é contabilizado isso. Entendeu? Então, esse tipo de coisa são cálculos matemáticos. A gente até pode mudar isso. É o que eu estava falando para o Jair. A gente tem que começar, como empresa, e principalmente como sindicato, né, e apoiado pelas empresas, a tentar mudar isso, fazer participação e falar, ó, pô, temos que mudar alguma coisa. Que é, por exemplo, o que o pessoal de ruminantes está fazendo com aquela pecuária floresta, né? O trabalho da Embrapa é tentar provar que a produção de boi, da forma que você tem pecuária e floresta, é mais sustentável. Do mesmo jeito que a gente consegue provar que plantio direto é mais sustentável. Depois é só ter rastreabilidade para mostrar isso. Então, essas situações são super favoráveis para a gente. Eu gosto quando a Clarissa fala, eu já tinha ouvido ela falar numa reunião que a gente fez antes, ser sustentável vai ser ativo. A partir do momento que a gente conseguir colocar algumas coisas engrenadas, rastreáveis, controladas, em planilha, gestão, nós vamos estar muito na frente de outros países. Então, quando vocês escutam, ah, o Brasil é o celeiro do mundo, sempre foi e está sempre buscando estar cada vez melhor. Então, a gente continua sendo, a gente não deixa de ser. A gente só vai buscando esses ajustes. E aqui, então, esse sequestro de carbono para o solo, né, ele pode até compensar a um certo nível. Então, aqui um exemplo, né? Produção de ruminantes emite 7,1 gigatoneladas. A plantação de pastagem sequestra 0,6. É comum também escutar do ruminantes, né? O pessoal que, não, mas eu tenho longas pastagens, isso aí sequestra carbono. Não, não sequestra, isso já está comprovado. Isso é ciência. A pessoa retira lá uma amostra de solo, faz análise, está comprovado. Então, assim, não vai por essa discussão. Vai pela forma que pode ser ganhada. Trabalha da forma que dá para ganhar. Aqui, um exemplo da onde a gente pode melhorar, e melhorar aí é diminuir, emissões de gases de efeito estufa. Elas podem ser reduzidas, por exemplo, com o incremento da produtividade. Como eu estava comentando. Produzo mais quilos de frango com a mesma quantidade de grãos, com a mesma quantidade de ração. Eu posso também melhorar o uso dos nutrientes. Extrair mais dos grãos. Extrair dos grãos fósforo, por exemplo, e não ter que usar fósforo exógeno. Esse tipo de coisa já permite
que a gente encontre reduções. Então, aqui são exemplos baseados em cálculos, né, de sistemas que a gente chama de hipotéticos, mas todos referenciados em literatura, em ciência. Então, por exemplo, em bovinos já se encontrou que só por alterações ou de incremento de produtividade, melhor uso de nutrientes ou até inibição do metano diretamente, né, produzido pelos bovinos, 37% se consegue reduzir. Essa mesma substância aqui de inibição do metano, num teste universitário que foi feito na Nova Zelândia, reduziu 90% do metano, pela maneira como eles têm alimentação lá na Nova Zelândia. Suínos, 24%. Aves, a gente chega aqui a 17%. Búfalos, 30%. Pequenos ruminantes, 41%. Então, é possível, através de nutrição, por exemplo, você melhorar a produtividade, melhorar o uso dos nutrientes ou inibição direta, você já ter redução. É por isso que a DSM, desde 2014, ela tem um prêmio, né? Na verdade não é um prêmio, é um reconhecimento do que as indústrias conseguem evitar de emissão de gás de efeito estufa baseado no consumo de enzimas. Então é um cálculo que ele não é feito com base em LCA ou no GHG, ele usa a mesma metodologia, mas como a informação que se tem é uma informação muito pequena, que é só a compra da enzima, a quantidade comprada de enzima, mas a DSM consegue dar um reconhecimento e falar, ó, aproximadamente X mil toneladas de CO2 foram evitadas devido a esse consumo, baseado nisso. Então, sim, é possível. De manhã, o Carlos comentou de sanidade. Então, a gente olha a sanidade e acha que não tem a ver com sustentabilidade. Cada ave que não morre é mais sustentável. Cada ave que produz do jeito que tem que produzir, então chega no peso ideal, porque tem uma saúde, não tem um problema subclínico, é sustentável. Porque ela está consumindo. Ela está excretando. Então ela está consumindo o recurso e depositando o problema. Só que ela não chegou no peso. É menos sustentável. Então saúde também é sustentabilidade. Bem-estar animal é sustentabilidade. Uma ave que está claudicando, né, um frango que não caminha do jeito que tem que caminhar, ou uma galinha que não está com bem-estar e não produz o que deveria produzir, está sendo pouco sustentável. Poderia ser mais sustentável. E aí não é uma questão de estar em gaiola ou fora de gaiola, o frango solto ou não quero entrar nessa discussão. Eu até costumo dizer, quando alguém me perguntar, produção de ovos em gaiola, tem bem-estar ou não tem? O exemplo é simples, né? Se a galinha estivesse se sentindo mal, ela não produzia. Então, assim, é uma coisa a se olhar. Pode se melhorar? Tem uma série de coisas para se fazer que pode se melhorar. Existem práticas ruins? Sem dúvida nenhuma, como em qualquer lugar. Só que, se ela não estivesse bem, ela não produzia do jeito que ela tem que produzir. E quando ela produz bem, ela está sendo sustentável. Então, o que a gente precisa de estratégia? Mas muito a grosso modo, hein? Cada realidade, cada fábrica, cada empresa, cada departamento tem a sua realidade. Mas o importante é se planejar. Então, isso que está sendo feito aqui, isso eu falei para o Inácio, falei para a Márcia. Eu estou fazendo a apresentação do Sustel, né? A venda do Sustel, porque é um serviço comercializado pela DSM, por isso essa unidade de negócio nova, desde o finalzinho de 2019. Primeiro como o que a gente chama de early engagement, então assim, uma primeira prova para ver como funciona, e agora realmente trabalhando pesado nisso, eu me dedico 100% a isso. Eu digo que o que vocês estão fazendo aqui, ninguém fez no mundo com a gente. É a primeira vez que se faz, vocês estão de parabéns de estarem aqui. O seu Inácio de puxar isso, a Márcia de encabeçar, junto com os colegas todos que estão envolvidos.
vocês se disporem a vir aqui, participar, escutar, aprender, é a primeira vez. Então isso mostra um